Esse é o segundo vídeo sobre uma sequência, eu acho que vai ser 3, 4 vídeos, não tenho certeza ainda. Eu quero falar um pouco sobre autoconhecimento, como é que você se conhece, como é que você responde a tua pergunta, quem você é, né? Quem sou eu. E como, para isso, o instrumento de escrever, da escrita, ele acaba sendo, eu diria até necessário, mas ainda que não seja necessário, extremamente útil, caso você não queira colocar como necessário. No primeiro vídeo, eu falei mais genericamente, então, são alguns pontos que eu vou desenvolver muito mais lá dentro do projeto por assinatura, onde daí eu vou desenvolver muito mais técnicas, práticas de você usar a escrita, né? Não precisa de escritor para isso. É outra coisa que se exige, não exatamente um talento com palavras, mais uma coragem para escrever do que outra coisa. E eu falei de várias coisas que eu vou desenvolver melhor depois, mas também aqui nesses vídeos, onde eu vou pegar alguns tópicos daquilo que eu falei e vou desenvolver melhor aqui. Hoje eu queria falar um pouco sobre, quando você vai escrever sobre você mesmo, qual é a forma que isso sai, né? E por que naturalmente você vai acabar escrevendo um diário, por consequência, você não vai escapar disso. Por diário, eu não estou querendo dizer aqui aquele diário de menininha, vamos dizer assim, né? Não é nenhuma agenda que você anota as coisas do teu dia a dia, dos afazeres, não é um livro caixa, vamos dizer assim, onde você anota o que entrou, o que saiu, o que aconteceu ali, embora possa ter isso também, né? O diário cabe várias coisas, vamos dizer assim. Mas não é nesse sentido que eu estou querendo me referir a ele, ao diário. Estou querendo me referir ao diário como o gênero quando você vai escrever sobre você, para você mesmo, sem a pretensão de que qualquer outra pessoa leia aquilo, sem pretensão de comunicar isso para ninguém. Significa dizer que você se constrói uma relação de segurança, na qual você se sente livre e, de certo modo, até despreocupado de como as coisas vão sair. Você não se preocupa muito com a gramática, se está escrito certo, se não está escrito certo. Você pode escrever cheio de grafismos, atropelar completamente as regras da língua, porque não interessa tanto o que vai ser lido no diário, mas aquilo que está sendo escrito no diário. É algo que acontece mais na hora da escrita do que depois na hora da leitura, embora a hora da leitura, para quem o escreveu, também seja muito importante, especialmente se você guarda o diário e volta em outros momentos para você saber, né, quem você foi, quem você pode vir a ser ou voltar a ser. Então, essa dimensão de uma certa segurança, de uma certa liberdade, onde você pode ser muito honesto com você mesmo, onde você pode ser sincero, onde você não precisa provar nada para ninguém, não precisa mostrar nada para ninguém, não precisa parecer bonito na foto, é literalmente um confronto com você mesmo. Vai no banheiro tomar banho e você fica olhando o teu corpo num espelho ali, né? Prestando atenção mesmo ali, né? Às vezes você pode quero saber de mim mesmo. Mas é que eu estou falando de fato assim, quando você quer conhecer você mais a fundo, quer saber mais quem você é, ou algo nesse sentido. E como eu disse no primeiro vídeo, isso às vezes só acontece quando algo acontece com você. Eu dei o exemplo, mostrei aqui, né, do que foi o meu diário quando eu escrevi em 2014, que foi o ano logo depois que meu pai morreu. Onde ali foi uma espécie de âncora para mim naquele ano e uma boia, né, onde eu pude lidar com o luto do meu pai, que já era um gigantesco, mas também pelo momento em que a morte dele aconteceu, que era um momento de transição na minha vida e a perda dele bagunçou bastante as coisas. Então, mostrei para você ali, né, que eu fui escrever aquele diário não porque eu queria escrever diário, né, não, por uma necessidade vital, fazer, eu preciso me ajudar, vamos dizer assim. E muito daquele diário, que eu reli muito pouca coisa, provavelmente até vou me desfazer dele em algum momento. Tanto faz, se vai guardar, se não vai guardar, você não tá, a preocupação não é essa. Mas o fato é que ali toda a dor acaba aparecendo, transbordando. E aí você não tem nenhum pudor de se parecer exagerado, de você parecer dramático, de você parecer ressentido, com raiva. Você não vai aparecer de tudo. Vai aparecer de tudo. Então eu estou falando especificamente quando você vai escrever e tem esse propósito de se encarar, de querer se conhecer. E muitas vezes até se você não sente essa necessidade, né, em alguns momentos a vida vai fazer isso. E talvez nessa hora seja legal você saber que se você falar com você mesmo através da escrita, algo acontece que leva de fato a um conhecimento mais profundo de você mesmo. E obviamente também abre-se uma dimensão de se tornar alguém melhor, né? Bom, quando a gente para pensar em escrita, é óbvio que, e em diários, é óbvio que se você quiser aprender a fazer um diário desse, a conversar com você mesmo, a melhor forma é você ler diários de pessoas que fizeram isso e que por alguma razão isso veio a público. O melhor é ler os diários nos quais não foram escritos pensando que algum dia, porventura, alguém fosse ler. Porque isso já traz um elemento dentro do diário que já mascara um pouco as coisas. Já tem em vista alguém que possa estar tendo acesso, portanto talvez você não seja tão aberto assim no diário.
né? Existem vários exemplos, se você pesquisar aí no Google, você vai achar vários exemplos de estudos com diários assim, assado. Eu particularmente gosto de ir atrás do diário de pessoas que têm talento com palavras, ou seja, que conseguem se expressar melhor. Porque é como se eles tivessem uma lanterna mais forte, mais potente, para entrar dentro de si mesmos e iluminar a sua alma, o seu mundo interior. Porque, assim, se eu fosse resumir o que eu estou querendo dizer aqui, é basicamente isso. É você expressar o seu mundo interior. Exteriorizar esse mundo interior de uma maneira que nem você mesmo conhecia, porque aquilo fica meio trancadinho, fica meio que nas trevas. Os escritores têm essa grande capacidade de conseguir dizer muito a seu próprio respeito quando eles fazem esse tipo de diário, e quando eles fazem, acabam nos ensinando porque aquilo ali é uma luz, né? É uma luz que a gente, é um interruptorzinho que a gente consegue acender e colocar para dentro da gente também, é meio que aprender pelos exemplos. Só que, claro, né, quando se trata de escritores, ou então até mesmo, né, religiosos, às vezes tem diários que são feitos para meio que fazer uma demarcação do progresso espiritual, etc e tal. Claro que vai ter mais coisas que não apenas isso, né? Vai ter outros propósitos. Então, o escritor, por exemplo, ele usa o diário, por exemplo, às vezes como o lugar onde ele vai anotando algumas sacadas que ele teve, algumas frases, algumas cenas, algumas descrições, algumas coisas que ele vai meio que catalogar, aquilo vai sendo meio que como se fosse uma carteira, como se fosse uma bolsa, uma sacola, onde ele vai guardando as coisas do dia a dia. Ele usa o diário como uma ferramenta de trabalho, né? Para fazer ensaios, para fazer desenhista que faz croquis, que faz rascunhos, né? Mistura-se muito disso nos diários de escritores. Então traz, às vezes, essas dificuldades. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tem um diário muito famoso que é o do Kafka. Você vê claramente, já nas primeiras entradas, assim, é o escritor falando. E é o escritor pensando em alguém que possa vir a ler. Uma das entradas aqui. Está desesperado? Sim. Está desesperado? Vai fugir? Quer se esconder? Passei pelo bordel como quem passa diante da casa de uma mulher amada. É algo que ele viveu, evidentemente falando, mas tem uma elaboração das palavras aqui que torna isso literário, que não é exatamente um confronto consigo mesmo. Só que o Diário do Kafka é legal, porque tem várias dessas coisas, mas de vez em quando ele precisa fazer esse confronto consigo mesmo que eu estava falando com você. Então tem uma entrada dele que ele diz assim: depois de 5 meses da minha vida, durante os quais não consegui escrever nada que me satisfizesse, dos quais poder nenhum vai me ressarcir, embora todos tivessem obrigação de fazê-lo, vem-me a ideia de tornar a falar comigo mesmo. Toda vez que me interroguei de fato, sempre respondi, sempre houve o que arrancar de mim, deste amontoado de palha que soa 5 meses, e cujo destino parece ser o de pegar fogo e arder no verão mais rapidamente do que o espectador é capaz de piscar. Então, assim, ele para de trabalhar literariamente com o seu diário e passa a usar o diário como essa ferramenta de desabafo. Ele está incomodado, 5 meses que ele não consegue escrever. E veja o elemento que eu falo aqui dessa permitir-se ser completamente si mesmo, independente de julgamentos qualquer, porque quando ele diz ali, poder nenhum do mundo vai me ressarcir do meu tempo perdido, embora todos tivessem obrigação de fazê-lo. Então aqui parece um orgulho, uma vaidade, parece um negócio muito feio aqui. Mas isso é que é o legal do diário. Porque você está feito com você mesmo. Se você não tiver coragem para dizer o pior de você mesmo, você nunca vai saber o que é de fato bom em você mesmo. Né? Porque joio e trigo sempre se misturam, né? Virtudes e vícios sempre andam, caminham lado a lado durante um bom tempo. E é preciso você saber qual é a parte viciosa para poder cortar o joio, né? Para poder podar a árvore, para ela poder florescer mais e melhor. Então, esses momentos, esses contatos, os escritores, quando eles fazem isso de fato, puxa, como ensina, como a gente está sendo. Tem um que não escreveu como se fosse um repositório tem ali elementos disso, mas que é mais esse diário mesmo desse confronto, que é o do Lima Barreto. Lima Barreto, o grande escritor do Policarpo Quaresma, do escrivão Isaías Caminha, ele tem um diário íntimo publicado, e que é um diário no qual o Lima Barreto faz esse confronto com você mesmo, e é legal isso aqui, esse particularmente do Lima Barreto, eu acho que vou utilizar muito no Travessia, por assinatura, porque ele desmistifica muito essa coisa de você ter que, você vai escrever um diário, parece que você tem que escrever um livro, alguma coisa. Não tem. Você não precisa nem saber escrever direito. Pode faltar todas as palavras, entendeu? Não tem importância. Porque tem coisas que são muito legais. Então, por exemplo, você pega o começo do diário do Lima Barreto, é assim, 1903, e ele intitula Um Diário Extravagante. Daí ele começa, esclarecimentos. Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto, fui aluno da Escola Politécnica, no futuro escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Ponto. Dias depois. Nasci em segunda-feira, 3 de maio de 81. Ponto. Terceira entrada. O meu decálogo. 1. Não ser mais aluno da Escola Politécnica. 2. Não beber em excesso coisa alguma. 3. E 3 pontinhos. Não continuo. A quarta entrada se dá em 12 de junho. É a primeira que ele data, de fato. E aí, olha que interessante.
Vou ler inteiro. Acordei-me da enxerga em que durmo e difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne. Li jornais e lá fui para a sala dar as aulas, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese. Tomei café. Escrevi o memorial para o Cerrado. Não o achou bom e eu sou da opinião dele. Continuo a pensar onde devo comer. Ah, santo Deus, se depois disso não vier um futuro de glória, de que me serve viver? Se depois de percorrer esse martirológio eu não puder ser mais alguma coisa do que o idiota Rocha faria, antes morrer. E os 10 mil? Idiota. Noite. Ainda não jantei. Às 6 horas, com um tostão, comi uma empadinha. Que delícia. Ah, se o futuro. E os 10 mil do tal Visconde? Idiota. Os protetores são os piores tiranos. Ponto. Percebe mesmo, só de você escutar, que ele não está preocupado se alguém vai ler ou está escutando o que vai achar ou deixar de achar, ele só está se permitindo. E essa é a sacada. Se permitir. E às vezes vai estar de medo de você se permitir, porque de repente sai um negócio muito feio de você que você não... Quando está no pensamento, você não leva tão a sério, ele não parece tão feio. Quando você materializa, aquilo que é tão feio é como se estivesse arrancando mesmo uma fossa. E essa é uma das funções do diário. Né? Limpar mesmo, aquilo que tem que ser limpado. Bom, quando eu leio o Lima Barreto, quando eu leio lá o meu diáriozinho, que é infinitamente menor do que esse, quando eu vejo o que o Kafka aqui, você percebe então, que às vezes escrever um diário, às vezes é confrontar com a própria dor, com as mágoas, com os ressentimentos, com as frustrações, com aquilo que deu errado. Faz parte. E às vezes, muitas vezes, você só vai escrever isso justamente porque alguma coisa está dando errado. Comigo foi assim. Quando eu fui fazer mesmo diário para valer comigo mesmo, é porque a coisa está feia comigo. Quando está bem, eu não sinto necessidade. Talvez até terapêutico que isso tenha, né? Mas é claro que isso é só um comecinho de conversa. O legal disso é o diário se transformar de fato numa ferramenta que você não faz ideia até onde pode te levar. Com esse vídeo, para não ficar muito longo, e eu posso desenvolver isso mais tarde, eu vou só trazer 2 exemplos aqui para você. Talvez o diário mais famoso do século, né, que nós conheçamos, seja o da Anne Frank, aquela menina, né, holandesa, que se escondeu com a família num sótão dos nazistas, acabou sendo encontrada, foi para o campo de concentração e morreu, de tifo, se eu não me engano. Quando ela estava nesse... É aquilo que eu digo para você, quando acontece alguma coisa, a gente tem essa necessidade. Então ela começa a fazer um diário para retratar a família, ela mesma, ainda muito criança ali. Ela começa em 12 de junho de 42, o diário dela. E a primeira entrada do diário dela diz assim: espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. É legal ler o da Anne Frank, porque você vê que ela transforma, ela personifica o diário, né? O diário se transforma numa espécie de pessoa com qual ela conversa. Não é exatamente ela, né? Ela está contando para alguém, que não é ninguém senão o próprio diário. Tanto que meses depois que ela começou, em setembro de 42, ela acresce um comentário a essa primeira entrada, ela diz assim: até agora você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kitty, para quem tem escrito com regularidade, que é uma pessoa de fato. Né? Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz por ter você comigo. O diário começa a se tornar, então, algo de fato íntimo, com quem ela pode não apenas desabafar, contar as coisas, mas de certa maneira até preencher o tempo, dar um sentido para a vida. Nessa mesma época da Anne Frank, pouco antes até, também na Holanda, tinha uma moça de 27 anos, se eu não me engano, acho que é isso aí, conhecida como Etty Hillesum, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? E ela fez diários pessoais de 41 a 43. Também foi parar no campo de concentração, também morreu lá. Mas esse diário da Etty é outra parada, né? É daqueles que, esse sim eu vou usar, talvez eu faça até um vídeo só sobre ele aqui mais pra frente, tô na dúvida aqui. Mas basicamente assim, é um diário no qual ela tem uma pretensão de ser escritora, então ela tem um certo domínio das palavras, mas ela não está escrevendo o diário com essa pretensão de ser publicado, e o diário de fato se torna uma ferramenta de autodescoberta, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento maravilhoso. Vou ler só a primeira entrada, que ela diz assim, olha como começa, e vê como é uma espécie de encontro que você faz, é que você se apresenta para o diário. Ora, vamos a isso. Vai ser um momento doloroso e difícil de ultrapassar para mim. Confiar o meu ânimo reprimido a um insignificante pedaço de papel quadriculado. Os pensamentos são por vezes muito nítidos e claros na minha mente, os sentimentos extremamente profundos. É porém difícil conseguir escrevê-los. Essencialmente, acho que tem a ver com um sentimento de vergonha. Uma grande inibição, uma falta de coragem para fazer revelações. Deixar que as coisas saiam cá para fora livremente, no entanto, assim terá de ser. Se é que quero, com o decorrer do tempo, que a vida tenha um fim razoável e satisfatório. Ela vai fazer uma analogia com uma relação sexual, na qual ela não entrega assim, não sai gritando o tempo todo numa relação, só para fazer a analogia, que é muito bem feita, para dizer que tem algo que continua profundamente encarcerado dentro de mim. A analogia com a relação sexual é assim, só numa relação sexual você chega numa espécie de perder-se de si mesmo.
e tem algo que ela percebe que ela não vai conseguir, tem algo carcerado que precisa acontecer alguma coisa para que isso saia dela. E ela diz: o mesmo se passa em relação ao resto. Intelectualmente sou tão versada que consigo sondar tudo, formular as coisas nitidamente, pareço ter grande entendimento de vários problemas da vida. No entanto, é como se lá bem no fundo houvesse uma maranha. Eu estou aqui na versão portuguesa, tá, do diário. É um emaranhado, né? Algo a prender-me, e às vezes não passo de uma pobre coitada amedrontada, apesar da clareza do meu raciocínio. Todo o diário da Et vai ser justamente ela desemaranhando e descobrindo o que é que tem ali dentro dela. E você vai ver que nesse diário a coisa mais importante não é exatamente aquilo que ela faz ou que ela escolhe fazer, ela não é a autora da vida dela, mas são encontros com pessoas que vão ser coautores junto com ela. Ela vai ter uma espécie de terapeuta que vai ser muito importante. A própria ida para o campo de concentração, outras pessoas vão ser relevantes aqui. E principalmente há aqui também um princípio de desenvolvimento até espiritual, porque há um encontro com Deus no final das contas, que é belíssimo. Né? Você vai fazer um diário, não precisa necessariamente chegar nisso. Porém, contudo, entretanto, para quem tem fé, no fundo é isso que a gente faz quando a gente começa a escrever um diário. A gente começa falando com a gente mesmo, esperando que vai falar com Deus, como diz o aforismo, acho que do Nicolas Dávila, se eu não me engano, ou do Antônio Machado. Quem fala a sós um dia espera falar com Deus. E o diário talvez seja a melhor forma de você conseguir manifestar isso, porque quando você escreve, materializa, tem uma hora que você percebe que já não é exatamente você que está escrevendo, é alguma coisa que está vindo, né? Uma musa que está vindo ali e te dizendo coisas que você talvez não conseguisse dizer de outra maneira. Tá dando para pegar como esse negócio não é uma bobagemzinha, não é coisinha de coach, não é diário de menino, não. É uma outra pegada, é um outro negócio, né? Que vale a pena. E falo pela minha própria experiência. Sem isso, acho que eu não conseguiria ter saído muito do lugar do meu emaranhado interior. Vou continuar falando disso nos próximos vídeos. Não sei se vai ser 3, se vai ser 4, vai acompanhando aí, se vai gostando, e claro, né, daí se você quiser mergulhar mesmo, né, tentar, sei lá, ter um espelho aí para poder aprender algumas dicas, algumas técnicas, algumas formas de você conseguir trabalhar melhor com isso, é algo que eu vou trabalhar daí dentro do Travessia, que é o meu projeto ali por assinatura, né, que já tem mais de 600 aulas, trocentas outras coisas se você quiser aproveitar. Enquanto você não entra lá, eu te peço só o favor, então, de curtir o vídeo aí, espalhar se você acha que pode vir a ajudar mais pessoas, né? Quanto mais curte, mais o vídeo é entregue, obviamente ajuda quem grava, né? Quem tem os trabalhos de publicar as coisas por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo.